Na Jovem Pan Esportes, eu revelo a verdade por trás da derrota do Corinthians contra o Inter. Confere aí. Exigiu muito dos seus atletas, lutou contra o rebaixamento até o fim do campeonato e depois acabou pescando uma vaga para a Copa Libertadores da América, indo à fase de grupos. Dito isso, Zé, ele vinha nessa sequência muito difícil na parte física e nesse ano ele começa a ter uma sequência, principalmente no momento em que o Dorival Júnior deixa o comando da equipe. Com os números aqui, para quem está ligado e sintonizado aqui na Jovem Pan, inclusive deixe seu like no canal do YouTube, siga acompanhando a gente nos canais de rádio. O Rodrigo Garro, nos primeiros 11 jogos pelo Corinthians, ele teve 9 participações em gol, com 8 assistências e 1 gol anotado, né? A partir dali, o Corinthians vai para a reta final com as partidas que antecederam a pausa para a Copa do Mundo e desde então ele esteve em campo em 4 duelos, né? Desde que retornamos à pausa. Ele jogou contra o Grêmio, jogou contra o Bahia, jogou contra o Atlético Paranaense e jogou hoje 3 desses jogos como titular. 3 jogos em que ele não conseguiu ter participação direta para gols do Corinthians e que pouco conseguiu produzir. Você vê essa pausa como algo que foi uma justificativa para que ele não conseguisse desempenhar já nessa volta, com uma necessidade muito grande do Corinthians de vencer, né? Partidas já importantes de Copa do Brasil, encavaladas com Copa Libertadores da América, encavaladas com Campeonato Brasileiro. Agora, uma pausa muito grande, período de férias, volta o Corinthians, ele que é responsável por boa parte do setor criativo do Timão. Você vê que essa queda deles foi o que fez com que o Corinthians se tornasse uma equipe que até então, desde a pausa, né? 4 jogos, uma vitória diante do... 3 empates diante de Bahia, Atlético Paranaense e agora de Internacional. Você vê isso como uma justificativa, Zé? Teve a vitória contra o Remo, né? Teve a vitória contra o Remo, que ele não jogou. Não foi uma noite feliz dele, não, né? A gente tem que olhar para o outro lado também. O Inter voltou dessa parada e, pelo menos nos 2 últimos jogos, contra Flamengo e contra Corinthians, que ele voltou marcando muito forte. Então, ele entrega pouco espaço ao adversário. Pode ver, Corinthians teve posse de bola, bastante. Flamengo também, né, no jogo anterior. Mas, assim, ele não dá muito espaço para o adversário trabalhar ali no meio campo. E o Inter sabe que se deixar espaço para o Rodrigo Garro, para o Breno Bidon, dá ruim, né? Então, ele não teve muito espaço. E aí precisa de um jogador estar mais inteiro fisicamente, para poder se movimentar um pouco mais. Não é, assim, uma fase estupenda dele, né? Mas é um grande jogador. É um jogador de extrema... O Corinthians precisa muito dele, é um jogador de muita capacidade, né? Tem esses problemas físicos, de joelho, essa coisa toda, né? Nesses últimos jogos, não parece que ele está tão inteiro assim. Mas vai chegar, mas vai ficar. Mas o Corinthians precisa dele um pouco melhor fisicamente para brigar por esse espaço que às vezes não encontra. E o Inter hoje fechou a casa, marcou demais mesmo jogando em casa, né? Dando a bola para o Corinthians e jogando